Olá, queridos alunos, tudo bem? Professor Fábio por aqui de novo para a gente conversar hoje sobre floculação ou mistura lenta. Nas nossas últimas aulas nós começamos a ver o tratamento convencional da água e nós tivemos uma aula sobre coagulação, onde nós falamos tudo o que é possível de ser falado sobre coagulação, tá correto? Nós falamos sobre as partículas coloidais, a questão da cor, da turbidez, os principais produtos químicos utilizados na água, falamos sobre correção de alcalinidade, invasão de bombas dosadoras. Falamos sobre muitas coisas aí, e se você não pegou essa aula, eu vou deixar o link aqui no cantinho, tá joia? Hoje então nós vamos continuar esse assunto de tratamento da água, falando sobre a próxima etapa. Depois da coagulação, nós temos a floculação, ok? Então vamos começar a aula tentando entender o que é a floculação. Depois que a água recebe o coagulante, as partículas coloidais serão desestabilizadas ou arrastadas por esse produto químico. Só que nesse primeiro momento, as partículas são muito pequenas ainda e muito leves. Então elas não têm ainda massa ou tamanho suficiente para irem para o fundo do meu sistema pelo seu próprio peso. É aí que entra a etapa da floculação ou da mistura lenta. O que nós fazemos então é manter uma agitação constante para que os floquinhos que estão começando a se formar se choquem e formem flocos cada vez maiores. Esses flocos vão crescendo em tamanho, vão aumentando a sua massa, até chegar a um ponto onde eles começam a descer para o fundo do meu sistema pelo seu próprio peso. Essa é a ideia desse processo unitário, fazer com que os flocos cresçam o suficiente para descer para o fundo do meu sistema e a água clarificada saia por cima. Existem sistemas que fazem a flotação, ou seja, eles injetam ar comprimido por baixo e em vez desses flocos descerem, eles sobem. Mas isso não é tão comum hoje em dia nos processos de tratamento da água. O processo mais comum é a floculação seguida da decantação. Assim como na coagulação nós precisamos de uma agitação muito rápida da água, na floculação isso já não é tão necessário. A velocidade da água ela vai decrescendo ao longo do meu processo. Então, num primeiro momento, eu tenho uma agitação mais rápida. E num último momento, essa agitação é mais lenta. Isso porque, à medida que meus flocos vão crescendo e ganhando tamanho e ganhando massa, chega um ponto crítico onde a velocidade da água pode fazer com que eles se rompam e voltem a ser de tamanhos menores. E isso não é interessante nesse processo. Então a agitação rápida no começo vai fazer com que eles ganhem bastante massa e a agitação lenta vai fazer com que eles continuem crescendo sem o risco deles se quebrarem e voltarem a ter tamanhos pequenos que não são pesados o suficientes para fazer eles descerem. Então essa é uma das características mais interessantes do processo de floculação. Uma velocidade maior no início e uma velocidade menor no final. De qualquer forma, essa velocidade ela é lenta comparada com a coagulação. Por isso que esse processo é chamado também de mistura lenta. Essa diferença de velocidade que nós temos entre o início e o fim, nós chamamos de gradiente de velocidade. E isso é possível de ser calculado.
Porém, como essa é uma aula voltada mais para o pessoal do curso técnico, nós vamos deixar esse assunto sobre gradientes de velocidade e o cálculo do gradiente de velocidade lá para o pessoal da tecnologia e da engenharia, ok? Mas lembre-se, no processo de mistura lenta, a velocidade do meu sistema vai diminuindo ao longo do tempo. A agitação também é necessária para que os flocos se encontrem e se juntem, né? Então, o processo de movimentação da água ele é constante, ele não para em nenhum instante. No processo de floculação, o tempo de detenção hidráulico varia entre 30 a 40 minutos. Já existem processos de floculação cujo tempo de detenção é menor, entre 20 e 30 minutos. Mas cada caso é um caso. Então você, operador de ETA, você técnico em meio ambiente, sempre que possível deve realizar uma bateria de testes com a água que você vai trabalhar, com o sistema operacional que você tem em mãos, para tentar dimensionar, para tentar estipular o melhor tempo possível para o seu sistema. Bom, o processo de floculação ele é basicamente igual em qualquer ETA. O que vai variar é o tipo de floculador que é aplicado ao sistema. Hoje em dia nós temos basicamente 3 tipos de floculadores: os pneumáticos, os mecânicos ou mecanizados e os hidráulicos ou de chicanas. Os pneumáticos hoje em dia quase não são utilizados mais nos processos de tratamento de água, portanto eu vou focar essa aula mais nos 2 últimos modelos, os mecanizados e os hidráulicos. Os floculadores hidráulicos são aqueles que aproveitam a energia da água para fornecer movimento para as partículas. Portanto, a água passa através de obstáculos ou chicanas que vão fazer com que o contato da água com essas superfícies agite o meio e as partículas possam então encontrar uma com as outras, se aglutinar e crescer. Esses foram os primeiros modelos de floculadores utilizados e ainda hoje em dia algumas ETAs ainda possuem esse tipo de sistema. Ele apresenta como vantagem, por exemplo, a não necessidade de um motor elétrico para fornecer energia à água. A movimentação vem do próprio fluxo natural desse fluido. Em compensação, o sistema ele é muito rígido. Qualquer mudança, qualquer variável que seja necessária implementar com relação ao gradiente de velocidade ou em relação ao tempo de detenção hidráulico, você só vai conseguir fazer essa alteração utilizando vazões diferentes, né? A partir da equação da continuidade, quando você muda a vazão, você muda a velocidade. Mudando a velocidade, você consegue mudar o tempo. Então, é muito difícil você conseguir um ajuste fino nesse processo. Outro problema que esse tipo de floculador ainda tem é com relação à grande perda de carga que ele causa no sistema. Então, quanto mais obstáculos eu coloco à passagem da água, maior é a perda de água e maior é a minha perda de energia cinética nesse tipo de sistema. A limpeza desses floculadores também costuma ser muito difícil, porque você tem uma série de paredes, chicanas e obstáculos onde a sujeira costuma colar ali e a limpeza costuma demorar muito tempo e requer muito material e muita mão de obra especializada. Por isso que esse tipo de floculador tem caído em desuso ao longo dos últimos anos. Bom, basicamente os floculadores hidráulicos podem ser de fluxo horizontal ou vertical. Os de fluxo horizontal faz com que a água faça um zigue-zague indo e vindo o tempo todo. Os de fluxo vertical faz com que a água suba e desça através de chicanas que criam essa diferença de nível. Outro tipo de variação são os floculadores com gradiente variável. Então, a seção final do floculador ela tem uma largura maior do que a seção inicial. Então, na seção inicial, a água tem uma velocidade mais rápida e à medida que vai aumentando a largura dessas seções, a água vai passando mais lentamente. Então, você consegue criar um gradiente de velocidades muito mais adequado do que sem esse tipo de seção.
Bom, nós temos também os floculadores mecanizados, cujo princípio de funcionamento é o uso de um motor elétrico para fornecer a energia necessária para a agitação da água. Esse motor elétrico estará preso a um eixo e esse eixo vai segurar um conjunto de paletas ou uma turbina na sua ponta e isso vai girando e movimentando a água ao seu redor. Nesse tipo de processo nós temos pelo menos 3 tanques de agitação, 3 tanques de floculação. No primeiro tanque nós temos uma velocidade mais rápida, no segundo tanque uma velocidade intermediária e no último tanque uma velocidade mais lenta, criando assim o gradiente de velocidade necessário para o processo acontecer de uma maneira satisfatória. Entretanto, há etas onde nós temos mais do que 3 tanques, surgindo então um gradiente de velocidade maior ainda. Nesse sistema, o que varia de um floculador para o outro, por exemplo, é a disposição do eixo. Então ele pode ser na vertical, ou ele pode ser na horizontal. Nós temos também opções diferentes por tipos de paleta. Nós temos paletas de madeira e paletas de materiais sintéticos e pelos tipos de turbina. Existem vários tipos de turbinas possíveis, de serem aplicadas nesse tipo de sistema. A escolha pelo tipo de eixo ou pelo tipo de turbina fica a critério do engenheiro projetista. Bom, a eficiência e a qualidade do processo de floculação vai depender basicamente de 2 fatores: da velocidade de agitação e do tempo de detenção hidráulico. Uma velocidade de agitação que seja muito lenta não vai fornecer a energia suficiente para os flocos se encontrarem. Ou, mesmo que eles se encontrem, eles não vão ter força suficiente para se unirem, então eles vão simplesmente colidir e cada um vai continuar seguindo o seu caminho. Em compensação, velocidades demasiadamente altas vão fazer com que as pás das turbinas ou das paletas atinjam os flocos e eles se desintegrem novamente, voltando a ser partículas pequenas e necessitando de um tempo maior para que elas voltem a se aglutinar novamente. Então a velocidade nesse sistema não pode ser nem muito lenta e nem muito alta. Quando ao tempo de detenção hidráulico, ele tem que ser grande o suficiente para que as partículas cresçam em tamanho e massa. Tempos de detenção hidráulico muito curtos não vão ser suficientes para que isso aconteça. Então, como consequência, eu posso sobrecarregar o meu decantador e a clarificação da água vai ficar comprometida. Embora haja muita literatura disponível, muitos artigos disponíveis, cada caso é um caso, cada ETA é uma ETA. Então cabe a você, técnico, cabe a você, operador de sistema, sempre que possível, realizar ensaios com a água que você utiliza aí na sua ETA, com os mecanismos e os meios de operação que você utiliza aí na sua ETA, para tentar calcular a melhor velocidade de agitação e o melhor tempo de detenção hidráulico para o seu sistema. Então é isso, galerinha. Sobre floculação, basicamente é isso que nós temos para conversar. Se ficou alguma dúvida, se algum assunto não foi bem explicado ou você acha que poderia ter sido mais bem trabalhado, deixa aí um comentário que eu tento responder o mais breve possível. Tá joia? Então, obrigado por hoje, um abraço, um beijo, um queijo e até a nossa próxima aula.